Olá, eu sou a Michele Branquinho e nós vamos falar sobre contrato terapêutico. O paciente faltou, não te avisou, não te mandou mensagem, você ficou com horário ocioso. A gente cobra desse paciente ou não? O que fazer, né? Então, é aí que entra uma questão muito importante. Você não faz contrato terapêutico com o seu paciente, você está perdendo dinheiro e tempo com isso, né? O paciente te procura e aí ele vem para esse primeiro contato. Esse é até um tema que eu quero falar com você no futuro, que é como receber esse paciente que chegou para marcar um horário comigo e fazer isso funcionar. Muita gente tem possíveis pacientes, mas poucos pacientes, porque não consegue fazer esse rapport ali e fazer esse processo que seria uma venda, tá? Enquanto isso, se você ainda não está inscrito no meu canal, entra aí, se inscreve e ativa as notificações para você receber aí as minhas novidades, que toda semana tem vídeo novo aqui. Agora voltando para o contrato terapêutico, vamos pensar um pouquinho aqui. O paciente desmarcou ou nem avisou, porque muitos fazem isso, né? O que você faz quando isso acontece? Gente, existe uma forma de resolver isso e tudo que é organizado, tudo que tem um processo de disciplina, funciona. Eu, por exemplo, não tenho pacientes que desmarcam até em feriado, sabia? Meus pacientes até nos feriados eles querem ter sessão, mas eu tenho um acordo muito bem feito, eles gostam do processo terapêutico e eles entendem a importância desse processo. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é, fez esse contato com o paciente, ele veio para o seu consultório no primeiro dia de sessão. Sabe o que você tem que fazer? Você precisa sentar e falar das regras do seu consultório. E a primeira delas é o que é previsto no nosso código de ética, a confidencialidade. Você precisa deixar isso para o seu paciente muito claro, que tudo que for levado para o seu consultório vai permanecer ali e que o sigilo é garantido. Seja o seu consultório virtual ou presencial, não importa. Essa é uma questão muito séria. E fazer um contrato terapêutico, gente, nunca foi contra o nosso código de ética nem as resoluções do nosso conselho. Pelo contrário, isso facilita o nosso processo. Então, a primeira é a confidencialidade. A segunda coisa é você falar sobre os objetivos e propósitos do processo. Por que esse paciente está ali? Qual é o objetivo dele? Vamos entender isso e vamos deixar claro que nós estamos ali como alguém que vai apoiá-lo a alcançar os objetivos e os propósitos dele. E aí você vem para o terceiro passo, que é sobre a duração e o tempo de processo. O nosso conselho prevê que nós não determinamos tempo de processo, até porque não existe uma forma de lidar com isso. Nós trabalhamos com a subjetividade do indivíduo e cada um é de um jeito. Então existem pessoas que ficam 2 anos em processo, 6 meses em processo, isso depende muito, né? Cada pessoa tem o seu tempo de processo e a gente precisa respeitar isso. Então deixo bem claro para ele que nós não temos esse tempo. Mas você precisa delimitar se essas sessões são semanais, quinzenais, como isso vai acontecer. E a duração. Eu, por exemplo, sempre marco horários de 60 em 60 minutos, porque a média das minhas sessões são de 50 minutos. Caso haja algum atraso, isso me ajuda a organizar os horários melhores. Mas lembre-se que você não pode marcar horários com menos de 40 minutos, porque as sessões são previstas pelo nosso conselho com 40 minutos no mínimo. Né? E tome muito cuidado com isso, porque às vezes nós marcamos horários de 40 em 40 minutos, né? E nós vamos marcando esses horários, vamos colocando um paciente atrás do outro. Se houver um atraso, você prejudica toda a sua agenda, tá? Até o fim, então tome cuidado com isso. E se o paciente atrasar, o que a gente faz? Esse também é um ponto importante para ter no seu contrato. Por quê? Nós temos um mau hábito de que profissionais da saúde se atrasam nos processos. Então, eu tenho um acordo com os meus pacientes que se eles se atrasarem, e pode acontecer, né? Existe um motivo ou outro que isso acontece, mas na maioria das vezes, né? É por desorganização, então eu vou terminar a sessão no horário previsto. Caso haja alguma questão, como por exemplo, ontem mesmo atendi um paciente com um quadro de síndrome do pânico, eu precisei atrasar. Esse caso foi uma justificativa de um atraso meu. Eu preciso que o próximo paciente entenda isso e eu vou, claro, repor esses 10 minutos no final, por exemplo. Por quê? Porque foi uma demanda que eu não poderia deixar o paciente sair do meu consultório com uma crise, eu precisava acalmá-lo e esse processo foi feito e nós seguimos. Né? E se o paciente desmarca? Eu tenho um acordo com os meus pacientes, por exemplo, que eles me avisam com 24 horas de antecedência.
Caso eles me avisem com 24 horas de antecedência, eu posso remarcar ou marcar um paciente naquele horário que ficou ocioso. Nós somos autônomos. Se nós não trabalhamos, nós não ganhamos, não é assim? Então, se nós não tivermos esse controle, nós vamos ter prejuízo de tempo e prejuízo financeiro. Então, eles precisam me avisar com 24 horas de antecedência. Nós trabalhamos com reservas de horários, então nós temos que estar muito bem alinhados nisso. E isso está muito bem anotado no meu contrato. E caso o paciente desmarque depois desse período, com menos de 24 horas, a sessão será cobrada normalmente. Claro que existem exceções? Existem. Mas são casos esporádicos isso. E o paciente pode te avisar, por exemplo, estou em viagem. Tudo bem, eu tenho pacientes que vão viajar, eles me avisam até com um mês de antecedência. Ó, em tal data estarei viajando. E assim por diante. E, gente, quando eu falo para vocês que os meus pacientes não desmarcam mesmo em feriado, é por isso, é porque nós temos um acordo muito claro. E esse acordo claro faz com que a nossa relação funcione. Você sabia que esses acordos fazem, inclusive, com que o paciente evolua melhor no processo terapêutico? É muito importante. E aí vem num ponto que eu acho que esse é o mais difícil de todos os psicólogos. E tem muita gente que tem medo de falar disso, que é sobre honorários e pagamentos, não é? Você fala com o seu paciente sobre dinheiro? Lá no conselho, no nosso site do conselho, vai ter ali a média de valores para terapia individual, adulto, criança, terapia de casal, isso, aquilo, avaliação, tem tudo lá. Você pode ir lá olhar e ver qual é a média hoje no Brasil. E se atente a isso, porque é importante até para você falar com o seu paciente, porque se o seu paciente quiser ir lá ver, lá no site do conselho, tem os valores. Você tem direito de, por exemplo, cobrar R$350 uma sessão? Tem. Mas você também vai entender que nem todas as pessoas podem pagar esse valor. Algumas pessoas pagam esse valor, outras não. Então você esteja aberto também para ouvir um não. Se você quiser negociar esse valor, ok. Esteja atento para mostrar para o seu paciente como você quer receber. Você quer receber por sessão? Você quer receber por mês? Faça isso de uma forma correta. E deixe isso claro, para que o paciente já saiba o valor que ele vai pagar as sessões com você e como ele deve pagar. Alguns profissionais fazem a opção de pacote, de colocar um valor X por mês. Ok, mas esteja atento também a outro detalhe, tá? O paciente pode te pedir recibo e você pode negar? Não, jamais, tá? Isso é uma questão legal. Então, todos os pacientes que te pedirem recibo, você precisa fornecer esse recibo para ele. E esse recibo, ele precisa constar ali, talvez até para impostos, como imposto de renda. E você sabe que você paga hoje 27,5% de imposto de renda, né? Você está calculando isso? Então, a cada desconto que você dá, esteja atento e converse sobre isso claramente com o paciente. Olha, eu não posso fazer esse desconto porque eu tenho tal e tal questão para resolver aqui com os meus impostos. O custo do meu consultório. Esteja muito atento a isso na hora de negociar com o seu paciente. E ao negociar com o seu paciente, entenda que esse processo vai fluir melhor quando tem regras. Você vai ver que o seu paciente vai se preocupar em estar ali, você vai ver que o seu paciente vai se preocupar em cumprir as regras propostas por você. Mas também, gente, pense nisso. Você precisa cumprir as regras com o seu paciente. Fazer um contrato terapêutico é algo muito importante para que os processos fluam. Tudo que tem regra e organização flui melhor. Então essa é a minha dica de hoje para você. Se você gostou do meu conteúdo, me segue para mais dicas. E caso você queira conhecer um pouquinho mais de contrato terapêutico, eu posso te enviar o modelo do meu. Me manda uma mensagem que eu envio para você.